Continuação. No século VIII, o Império Tibetano se tornou uma das potências mais formidáveis da Ásia, rivalizando com a China Tang e o Califado Abássida. A luta pelo controle da Rota da Seda, uma artéria vital que ligava o Oriente ao Ocidente, reacendeu-se com nova força. Caravansarais e cidades fortificadas da Ásia Central transformaram-se em arenas de confrontos por poder, riqueza e influência. Mas como o Tibete, um país que por séculos foi considerado isolado e nômade, de pouca importância, conseguiu se tornar um império capaz de desafiar os grandes estados de sua época? Quais decisões militares, políticas e culturais permitiram que ela alcançasse o poder? E por que, após apenas algumas gerações, o outrora poderoso Estado se desintegrou, deixando para trás apenas lendas? Bem-vindo ao canal Amazing History, uma comunidade para aqueles que são verdadeiramente apaixonados pelo passado. Continuamos a série sobre as antigas civilizações da Ásia. Antes de começarmos o episódio, lembro que você pode apoiar o canal tornando-se membro no YouTube ou no Patreon. E o seu like de inscrição vão ajudar a desenvolver o projeto e trazer para você novas histórias emocionantes. Agora, vamos mergulhar na misteriosa e dramática história do Império Tibetano. Para entender como o Império Tibetano alcançou seu auge, os historiadores recorrem aos registros mais antigos sobre sua formação e a figura do jovem governante que mais tarde ficaria conhecido como Song Tsen Gampo, o governante sábio. Foi ele quem uniu os clãs tibetanos dispersos, transformando um pequeno reino montanhoso em uma potência capaz de mudar o curso da história asiática. As primeiras páginas da história do Tibete nos levam aos vales do rio Yarlung, o coração fértil da região. De acordo com antigas crônicas, foi aqui, no início do século VII, que o pai do futuro imperador fundou um pequeno, mas guerreiro reino. Ele expandiu seus domínios com campanhas bem-sucedidas no norte, mas manter as terras conquistadas foi bem mais difícil. Mal os territórios conquistados aceitaram o novo governante, uma rebelião estourou. Em 618, quando seu filho Song Tsen Gampo tinha apenas 13 anos, conspiradores envenenaram o governante. O novo Tsempo, ou seja, o imperador, enfrentou uma dura provação. O frágil estado corria o risco de desmoronar. No entanto, apesar da pouca idade, ele demonstrou sangue frio e visão de futuro. Entendendo que a única maneira de salvar o país era uma resposta imediata, ele contou com o apoio de ministros e comandantes leais, fazendo com que jurassem fidelidade. Sem dar tempo para os rebeldes se reagruparem, seu exército atacou primeiro. Em uma campanha curta, mas feroz, a rebelião foi sufocada e Song Tsen Gampo consolidou-se no trono, mostrando que não podia ser subestimado. Após unificar o Tibete, o jovem governante passou a pensar no futuro. Os vales do rio Yarlung forneciam alimento confiável, e as fortalezas nas montanhas garantiam proteção, porém as terras vizinhas traziam desafios e oportunidades. Ao norte ficavam as tribos nômades Sumpa, que já haviam se rebelado contra seu pai. A sudoeste havia o rico reino do Nepal, que controlava as rotas comerciais entre a Índia e o Tibete. A oeste, situava-se o misterioso estado de Changchung. E além, através dos desertos e estepes, vagavam os guerreiros de Tagon, que possuíam ricos pastos próximos ao lago Kokonor. E finalmente, a leste, a China da dinastia Tang começava a recuperar seu antigo poder, enfraquecida após a queda da dinastia Sui, mas ainda permanecendo uma força formidável. Song Tsen Gampo estava diante de uma escolha difícil: tentar fortalecer seu estado por meio de alianças diplomáticas ou recorrer à expansão militar. No final das contas, ele escolheu ambos os caminhos. Ciente de que seu exército era inferior em número às potências vizinhas, ele apostou na tática e na astúcia. Onde não era possível vencer em batalha aberta, utilizava-se a política de casamentos dinásticos, espionagem e pressão econômica. A primeira ameaça séria para o jovem estado tibetano foi a tribo nômade Sumpa, que habitava ao nordeste dos domínios de Song Tsen Gampo. Esses nômades controlavam vastos pastos e podiam representar um perigo. Mas em vez de entrar em confronto aberto, o governante tibetano lhes ofereceu um acordo vantajoso.
Os tibetanos forneceram ao Sumpa guerreiros e pastores, ajudando a proteger seus rebanhos e terras. Com o tempo, esse acordo se transformou em uma aliança assimétrica. O exército tibetano tornou-se a principal defesa da tribo Sumpa contra ameaças externas, aumentando silenciosamente a dependência dos nômades do Tibete. Quando Songtsen Tsen Gampo ganhou força suficiente, ele não precisou recorrer às armas. Os Sumpa simplesmente se tornaram parte do seu estado. Isso garantiu ao Tibete o controle sobre novos pastos, aumentou o número de rebanhos e forneceu recursos militares adicionais que logo seriam úteis em novas conquistas. O próximo alvo de Songtsen Gampo foi o reino de Shangshung, um poderoso estado localizado a oeste do Tibete. Seu governante, rei Ligmikian, era famoso como guerreiro forte e político habilidoso. Uma guerra direta contra ele poderia se arrastar, então o rei tibetano escolheu outro caminho. Astúcia. Ele propôs ao rei uma aliança dinástica, dando sua irmã Sear em casamento para ele. No entanto, esse casamento não era uma aliança, mas uma operação de espionagem planejada. De acordo com as crônicas tibetanas, Sear logo passou a odiar seu marido e começou a agir constantemente contra ele. Por meio de pessoas de confiança, ela passava ao irmão informações sobre a política interna de Shangshung, intrigas na corte e movimentações das tropas. A chance de desferir um golpe mortal surgiu quando Ligmikian partiu em campanha para o oeste, para as terras de Sumpa. Seu caminho passava por territórios que já estavam sob o controle de Songtsen Gampo, e os tibetanos aproveitaram essa oportunidade. Em um estreito desfiladeiro montanhoso, a comitiva real foi emboscada. Os melhores arqueiros tibetanos atacaram o cortejo e Ligmikian foi morto, assim como sua guarda foi eliminada. A morte do governante levou ao caos em Shangshung. Começou uma luta pelo poder e aqui novamente Sear desempenhou seu papel. Apoiando os clãs certos, ela garantiu uma vitória fácil para o irmão. Logo, os chefes locais juraram lealdade a Songtsen Gampo e Shangshung foi finalmente incorporado ao Império Tibetano. Na história, o Tibete Central e Ocidental foram unificados sob um único governo, o que foi um passo decisivo para a criação de um Estado poderoso. Com o Império Tibetano se consolidando, surgiu a chance de controlar territórios ao sul devido a uma luta dinástica no Nepal. O herdeiro legítimo do trono, o príncipe Narendra Deva, foi deposto pelo próprio tio e forçado a fugir de Katmandu. Songtsen Gampo viu nisso uma oportunidade. Em vez de reconhecer o usurpador, ele deu abrigo a Narendra Deva e em 641 ajudou-o a recuperar o trono. Não foi por negociações pacíficas, mas pela força. Liderando o exército tibetano, Narendra Deva entrou em Katmandu, derrotou os adversários e retomou o trono. Formalmente, o Nepal era um reino independente, mas na prática virou vassalo do Tibete. Isso garantiu a Songtsen Gampo vantagens estrategicamente importantes, um aliado rico ao sul, influência nos Himalaias e, o mais importante, o controle sobre rotas comerciais, chave que ligavam a Índia ao Tibete. Enquanto a China Tang tentava recuperar suas forças, o exército tibetano ganhava poder rapidamente. Songtsen Gampo provou que podia vencer não apenas no campo de batalha, mas também através de uma política sutil e cálculo estratégico. Mas suas ambições iam além disso. O próximo alvo era a China, um vizinho antigo e poderoso, cujo confronto mudaria o destino de toda a Ásia. Após conquistas rápidas, o Tibete enfrentou um novo problema: como governar de forma eficaz povos tão diversos. O império precisava de leis, decretos, impostos e arquivos, mas tudo isso era transmitido oralmente ou por entalhes primitivos em pedaços de madeira. Esse sistema funcionava para um pequeno reino, mas não podia garantir a estabilidade de um estado tão vasto. Songtsen Gampo entendia: sem uma escrita, o Tibete não conseguiria se tornar uma potência de verdade. A solução veio do sul. Inspirado pelas tradições da Índia, da China e do Nepal, ele enviou uma missão à Índia para criar um alfabeto próprio. Esse caminho se mostrou mortalmente perigoso. Os estudiosos morriam de doenças, ataques de bandidos e do calor insuportável. No entanto, um deles, Tan Mi, conseguiu cumprir a missão.
Ele estudou os sistemas de escrita indianos, os reformulou e os adaptou para a língua tibetana. Assim surgiu o primeiro alfabeto tibetano. E o próprio Tanmi recebeu o nome honorário de Samkota, o estudioso do Tibete. A introdução da escrita foi uma revolução. Pela primeira vez, as leis foram registradas, eventos históricos puderam ser documentados e a administração das províncias melhorou. Agora, o poder do imperador era sustentado não apenas pela força da espada, mas também pela força da palavra. Enquanto isso, no leste, uma nova confrontação estava se formando. A China, recuperada após as guerras civis, começou a expandir-se para a Ásia Central. Na década de 630, o exército Tang derrotou o reino de Tagon, que por muitos anos serviu como um estado tampão entre o Tibete e a China. Agora, as duas grandes potências ficaram, como se diz, frente a frente. Sangye Tsen Gampo, seguindo sua estratégia, decidiu tentar evitar a guerra por meio de um casamento dinástico. Em 634, ele enviou uma embaixada à capital Tang, Chang'an, propondo-se casar com uma princesa chinesa. A embaixada foi liderada pelo experiente diplomata e comandante militar Gar Song-tsen. A resposta dos chineses foi fria. A princesa foi entregue aos remanescentes da tribo Tagon, antigo estado tampão, para consolidar sua dependência da China. Isso foi um insulto. A corte Tang não levava o Tibete a sério, considerando-o apenas um estado montanhoso. Quando a embaixada voltou com uma recusa, Sangye Tsen Gampo ficou furioso. Se a China não respeita o Tibete, então terá que aprender a respeitar. Em 638, o exército tibetano avançou para o leste. O primeiro alvo foram os antigos territórios de Tagon. Os tibetanos derrotaram as guarnições chinesas e os expulsaram da região. Em seguida, atacaram pontos estratégicos importantes. Em 640, o exército tibetano ameaçou Lanzhou e depois até mesmo Chang'an. Agora, os chineses perceberam que o Tibete não era apenas um estado bárbaro, mas um rival à altura deles. Em 640, a corte Tang pediu paz. Como sinal de reconciliação, o imperador chinês concordou em dar a princesa Wensheng em casamento a Sangye Tsen Gampo. Em 641, a princesa Wensheng chegou ao Tibete e não veio de mãos vazias. Junto com ela, a influência chinesa entrou no país. Uma biblioteca de textos budistas, conhecimentos de arquitetura e agricultura, além de uma estátua de Buda que se tornaria uma relíquia sagrada para o povo tibetano. Essa união deu início a uma transformação cultural. O budismo, antes quase desconhecido no Tibete, começou a se espalhar na corte. A elite se inclinava cada vez mais para a nova religião, e em breve ela se tornaria uma parte indispensável da civilização tibetana. Assim, em meados do século VII, o Tibete se consolidou como uma grande potência, capaz de travar guerras com a China, firmar alianças diplomáticas e reformar sua cultura. Mas esse foi apenas o primeiro passo no caminho para a verdadeira glória imperial. Em meados do século VII, o Império Tibetano virou uma das maiores potências da Ásia Central. Apesar das conquistas e sucessos diplomáticos, a elite ainda não aceitava totalmente o budismo. O Tibete permanecia um estado pagão, onde as crenças tradicionais dominavam a sociedade. No entanto, a influência do budismo crescia gradualmente. Influenciado por suas esposas, princesas nepalesa e chinesa, Sangye Tsen Gampo passou a se interessar pela nova religião. Embora o budismo fosse apenas uma tradição da corte em sua época, foi nesse período que surgiram os primeiros templos budistas. O mais significativo deles foi o majestoso templo Jokang de Lhasa. Inicialmente, ele guardava as relíquias sagradas trazidas ao Tibete pelas princesas chinesa e nepalesa. Depois, Jokang virou o centro do budismo tibetano e símbolo do patrimônio espiritual do país. Na década de 640, o governante abandonou as guerras agressivas em favor do fortalecimento do poder sobre as terras conquistadas. A última grande campanha militar de sua época ocorreu em 648 no norte da Índia, mas sua importância era menor em comparação com os assuntos internos. A situação era preocupante em Changchung, com crescente insatisfação entre a nobreza. Sangye Tsen Gampo procurou evitar uma possível rebelião, consolidando o domínio tibetano na região. Em 649, a saúde do imperador piorou e logo ele faleceu.
Sua morte coincidiu com o falecimento de outro grande governante, o imperador da dinastia Tang da China, que foi ao mesmo tempo seu adversário, aliado e rival. O corpo de Zheng Tsen Gampo foi levado para o Vale dos Reis, onde repousou em uma enorme tumba. Após a morte do imperador, o Tibete enfrentou a questão da sucessão ao trono. O único filho de Zheng Tsen Gampo morreu ainda em vida dele e o trono passou para seu neto ainda criança. Isso criou um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por Gar Zheng Tsen, chefe do poderoso clã Gar. Gar Zheng Tsen assumiu o controle do país, tornando-se regente. Ele assumiu o controle do exército e das finanças e, em seguida, confiando no poder militar, continuou a política de expansão. Na década de 660, o Império Chinês Tang, agora sob o comando da imperatriz Wu Zetian, derrotou o Kanato Túrquico Ocidental e conquistou as cidades mais importantes da Rota da Seda, Kucha e Khotan. A China fortaleceu suas posições, mas isso representava uma ameaça à influência tibetana na região. Gar Zheng Tsan decidiu agir. Em 661, ele secretamente formou uma aliança com os remanescentes do Kanato Túrquico e iniciou uma ofensiva. Os primeiros alvos foram Kucha e Khotan, que os tibetanos capturaram sem luta, aproveitando o esgotamento das tropas chinesas. Em 663, o exército de Gara atacou novamente. Cruzando passagens de alta montanha, os tibetanos invadiram a bacia do Tarim. Os chineses tentaram detê-los, mas devido à falta de reforços, foram derrotados. Ao final da campanha, o Tibete consolidou o controle sobre as rotas comerciais da Ásia Central, fortalecendo o poder econômico de seu império. Em 666, o envelhecido Gar Zheng Tsan transferiu o poder para seu clã. No entanto, seus filhos não conseguiram manter a unidade. O Império Tibetano acabou dividido em vários domínios autônomos. Isso, na prática, o transformou em uma federação de principados feudais. Enquanto isso, o jovem imperador, ao amadurecer, iniciou a luta pelo poder de fato. O confronto entre a nobreza dinástica e o clã Gar aumentava rapidamente, ameaçando levar o império a uma guerra civil. Em 60 anos, o Tibete passou de um pequeno reino montanhoso a uma grande potência rivalizando com a China. Os contatos com a Índia, o Nepal e o Império Tang trouxeram ao país o budismo e a escrita, e o controle sobre as rotas comerciais o tornou economicamente próspero. No entanto, a fragmentação e a luta pelo poder ameaçavam o desenvolvimento futuro do Estado. O jovem imperador manterá o poder ou o país cairá no caos? Novos desafios aguardavam o Tibete. Mas por enquanto é só isso da minha parte. Se vocês quiserem ver a continuação da história do Tibete, avisem nos comentários. Também apoiem o vídeo compartilhando e assistindo até o final. Até a próxima!